Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas, meu amado. No programa anterior nós falamos aí sobre a caverna de Adulão, qual nós fazemos todos os anos aqui, nossa igreja sede em São Paulo, e comentamos, a importância da caverna de Adulão, de preparação, para que a gente possa ter um ano aí na presença do Senhor, um ano abençoado. E hoje nós continuaremos falando sobre a caverna de Adulão, sobre aqueles que são considerados valentes de Davi. Será que eles foram valentes lá no início? Será que Deus já mandou homens totalmente preparados para ajudar Davi, Será que, por exemplo, na tua célula, na tua igreja, já vem todas as pessoas preparadas ou nós preparamos essas pessoas? Então, nós vamos ver, claro que muitas pessoas falam os valentes de Davi, aqueles que lutaram e tal, mas no início não foi assim. Então nós começamos a falar, do que era a vida deles antes e depois também o que foi, Então tudo isso nós vamos falar nesse programa. Isso daí eu creio que será assim uma grande bênção para nós que somos líderes, para você também, que muitas vezes corre do problema, corre da dificuldade, e nós não podemos correr do problema, nem da dificuldade, nem dos desafios que a vida nos proporciona, e nós que somos pastores, e nossa vida individual também, nós temos desafios todos os dias, para que a gente possa vencê-los e dar a volta por cima de tudo isso, tá bom? Mas antes você vai acompanhar aí depoimento, testemunho de 10 anos de avivamento dos líderes da igreja e logo em seguida retornaremos. Continuando com as nossas entrevistas com os líderes aqui da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, em relação aos 10 anos de ministério, eu tenho aqui ao meu lado mais uma líder estratégica aqui da nossa igreja, a irmã Rosa, e ela vai estar falando conosco um pouco mais sobre aquilo que ela viveu nesses 10 anos de avivamento. Amém, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja nos lares de vocês neste momento e todo momento da vida de vocês. Eu tenho provado grandes coisas através desse ministério Avivamento para as Nações. Eu tenho aprendido com os nossos apóstolos como aguçar na minha fé através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo na minha vida, e através disso tudo que eu aprendi aqui nesse ministério, eu posso até falar que nós estamos alcançando níveis espirituais tão altos, irmãos, que, olha, eu vou contar um testemunho agora que vocês vão estar assim, uns vão ver, porque eu tenho até como provar, se alguém tiver dúvidas, eu tenho como provar o meu laudo, que eu tive câncer e fui para o Hospital das Clínicas, e nesse laudo constava que eu estava com câncer. Começou primeiro na vesícula, depois foi para o fígado e depois para a parede do útero. Amém? E no último laudo que nós fizemos, que nós tivemos lá, fora muitas ressonâncias, muitos exames feitos, eles abriram-me a parte da vesícula e aí descobriram que tinha afetado o fígado. Aí na hora eles tiraram o fígado, deixaram 10%. Foi quando o médico chamou a minha família e falou para eles que eu tinha 2 meses só de vida, por causa desse câncer que estava se espalhando em todo o meu corpo. Então, aí nós começamos a clamar. Eu tenho um filho que faz parte aqui também desse ministério, graças a Deus. A minha família tem orado muito por mim até agora, e isso o Senhor tem nos renovado a cada dia, que a fé a nossa em Cristo Jesus é o maior milagre que eu possa ter, assim, como eu posso explicar? Que eu possa
experimentar, que tive a experiência de passar por tudo isso, irmãos, porque é muito fácil falar assim, eu tenho fé, mas a fé mesmo, que você fala que tem, irmãos, é assim, quando você passa pelo vale da sombra da morte e você clama ao Senhor, é aí que você vai ver a que nível está a sua fé. Amém? Porque tem pessoas que falam que tem fé, mas na hora de clamar, ele não alcança aquela fé. Porque não é só um dia, não é só na necessidade, são todos os dias, né, que nós possamos estar trabalhando para Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a melhor coisa que eu escolhi na minha vida. Eu sou muito feliz nesse ministério e agradeço aos apóstolos, agradeço aos irmãos, né, que têm me dado também orientações, né, o meu pastor também tem me dado orientações também. Eu agradeço a todos de coração, eu amo. Aqui é minha família, aqui é a minha verdadeira família, irmãos. Muito obrigada. Glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui da líder estratégica Rosa em comemoração aos 10 anos de avivamento. Voltamos com as nossas entrevistas. Ao meu lado está o líder estratégico Nedson. Nedson, em comemoração aos 10 anos de avivamento, o que você tem para falar é aquilo que tem acontecido na sua casa, na sua vida financeira, na sua célula. O que Deus tem feito aí de sobrenatural na sua vida? Amém, a paz seja com todos. Amém, o grande milagre que aconteceu na minha vida, de começo foi logo o casamento, né? Estava aí anos e anos aí amaziado e conhecendo o Senhor Jesus Cristo, tive a oportunidade de estar casando, consertando a vida, amém? E com tudo isso veio os milagres logo em seguida, milagre aí de pregar a palavra de Deus, milagre de estar falando de Deus, né, para as pessoas, de Jesus Cristo, levando Jesus Cristo nas casas das pessoas, e com isso formando célula, amém? Hoje tem uma célula, sou um líder estratégico, em nome de Jesus. Quero agradecer também aos nossos apóstolos, o apóstolo Wilson, a apóstola Cristiane, por hoje o ministério que tenho, Avivamento para as Nações. Aprendi também a ser cabeça, né? Tenho aprendido, estou correndo atrás em crescer mais e mais, porque no ministério que eu vim aprender isso. Sim, sempre fui um ajudante de pedreiro, nunca tive expectativas de nada, sempre ali ganhar o dinheiro do mês e ir para casa, mas hoje aqui na igreja eu aprendi a ser um pedreiro, estou aprendendo a ser um empreiteiro e tenho objetivos maiores, além disso também, amém? E tudo isso, o Senhor Jesus Cristo começou a abrir a minha mente, não apenas em estar numa igreja sentado e parado, mas sim pregar a palavra, mas não estar na igreja apenas sentado, só apenas escutando, mas ir e pregar o evangelho às pessoas. Hoje eu tenho uma célula, pessoas que vão para núcleos, né? Hoje eu faço parte de 2 núcleos, tanto no Jardim Felicidade, na Zona Norte, quanto também no Jardim de Abril, aqui na Zona Oeste. Também faço parte da igreja sede, amém? Minha esposa também está em outros núcleos, como também a minha célula também está espalhada em outros lugares. Então o Senhor Jesus, ele começou a abrir minha mente e me abençoar de uma forma maravilhosa. Hoje eu tenho minha família em minha casa, sou pai de 4 filhos, somos em 6, uma família abençoada, uma família maravilhosa, que todos os dias agradeço a Deus pela família que tenho, por conta de estar na casa do Senhor. Amém? Antes eu era um drogado, viciado em drogas, aí, vários tipos de drogas. Hoje não, hoje eu tenho a minha família, chego em casa, tenho o meu descanso, tenho o abraço dos meus filhos, da minha esposa, durmo muito bem, não perco mais noites, né? Logicamente com o ensinamento que tivemos aqui no Avivamento para as Nações. Minha esposa chegou aqui 1 ano antes de mim, hoje ela tem 10 anos de ministério, eu tenho 9, mas ela lutou por mim, lutou pela minha conversão. Amém? Nunca desistiu, mesmo chegando bêbado, chegando drogado, chegando brigando em casa, e ela nunca levantou a voz ou levantou a mão, mas ela sempre quis me ajudar, levando pessoas para estar orando em casa, levando célula para estar orando em casa, pessoas para estar me ajudando, e com tudo isso, o Senhor Jesus fez um grande milagre em minha vida, e hoje eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ter me visto, e pela Igreja Evangélica para as Nações, por ter ido até a minha casa e pregado o Evangelho para mim e para minha família. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Essas foram as palavras do líder estratégico Nedson. Estamos nos 12 dias, hoje foi o 9º dia da campanha, e para a honra e glória do Senhor, mais um dia de campanha concluído. E fique com Deus. Estamos agora com o líder estratégico Sérgio. Sérgio, em comemoração aos 10 anos de avivamento, o que você pode falar aí, o que você tem vivido, aqueles milagres que você tem visto na sua célula, nas casas onde você tem ido,
qual o mover de que o ministério tem trago para a sua vida e para a sua família? A paz seja com todos. Irmãos, eu dou graças a Deus por ter conhecido esse ministério. Isso não só mudou a minha vida, como a da minha família, né? Como muitos irmãos conhecem a minha caminhada com Jesus. Graças a Deus eu tive a oportunidade nesses 9 anos que eu tenho de ministério, que vai fazer agora dia 27 de março. Eu tive a oportunidade de abrir uma obra em Taboão da Serra e também em Cajamar. Tenho líder em Cajamar, líder em Taboão da Serra, e com isso eu tenho realmente conhecido quem é Deus na minha vida, porque a Igreja Avivamento para as Nações me deu essa oportunidade de expandir o reino de Deus, tanto em Taboão da Serra como Cajamar, e eu quero ir mais longe, e eu sei que eu tenho a oportunidade aqui, como esse ministério dá. Glórias a Deus. Você ouviu o líder estratégico Sérgio em comemoração aos 10 anos de avivamento. Aleluia. Então, você tem acompanhado, né, 4 programas para cá, líderes falando, né, do que Deus fez, no mover de Deus, mas hoje são líderes abençoados, são evangelistas, mas quando eles chegaram na igreja não era isso. Eles também corriam dos problemas, corriam das situações. Muitos, né, vai buscar lá, por exemplo, o refúgio no bar, nas drogas, em jogos de azar, tudo isso daí, na realidade é fugindo do problema, fugindo da situação e arrumando um problema maior ainda, porque além, por exemplo, da pessoa correr daquele problema, correr da situação, ele traz mais um problema para casa, né? Muitas pessoas, por exemplo, eles buscam aí o refúgio dos problemas nos jogos de azar, e na realidade eles trazem dívida para casa, e muitos aí perdem tudo, né? Outros buscam, por exemplo, na bebida alcoólica, chegam em casa totalmente destruindo tudo, né? Auto se destruindo. Então tudo isso daí nós precisamos preparar esses homens, né? Porque Deus fez isso conosco também. Deus no passado usou homens para que nós pudéssemos sair daquela situação, e hoje nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo também preparando esses homens. Pessoas chegam na igreja totalmente destruídas, né? Sem perspectiva nenhuma, sem fé, assim, numa situação assim, né? Igual aqui os homens, né? Quer dizer, totalmente endividados, em dificuldade, totalmente de espírito desgostosos. Então tudo isso nós encontramos. É o caso de Davi. Ele vai para aquela caverna de Adulão. Ele não estava fugindo de Saul, e ele estava evitando aquele confronto. Nós falamos no programa anterior, porque ele estava esperando ali a mão de Deus agir, né? Não estava querendo um confronto ali com Saul, porque ele já tinha sido ungido rei de Israel, já tinha vencido o gigante Golias, e também bem ali aceito pelo povo, estava numa popularidade muito alta, mas ele não queria aquele confronto com Saul, ele estava esperando Deus agir. Essa é a maneira de qualquer pessoa de Deus, né? Esperar o momento de Deus para que possa ser resolvido aquilo. Então ele não estava fugindo, ele estava evitando aquele confronto, e ele vai para a caverna de Adulão, até aquele momento ali de preparação, e juntamente com ele, cerca de uns 400 homens, e claro que precisa preparar uma equipe, né? Ele tinha agora um desafio muito grande pela frente, precisava ter uma equipe boa, e na realidade se ajunta a ele homens de dificuldade, homens de espírito desgostoso, homens endividados, e ele, primeiro desafio que ele coloca para esse povo, esses homens, era com relação, por exemplo, a cidade de Keila, né? Os filisteus estavam entrando ali e na realidade destruindo tudo. Aquilo que eles, por exemplo, plantavam, o inimigo chegava ali e destruía tudo. Então eles não tinham atitude, eles tinham medo. E quando Davi coloca esse propósito para que eles pudessem ir até Keila, ele falou: nós estamos com medo, desde aqui nós estamos com medo, até de ouvir falar nós estamos com medo. Então essa atitude, por exemplo, de uma pessoa que não tem a força do Espírito Santo, que não tem maturidade, que não tem a vida com o Senhor, né?
Por exemplo, quando você lê o livro de Efésios, capítulo 6, Paulo diz que nós fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para nós lutarmos, né, contra todo tipo de situações que o diabo prepara, contra as legiões, né, que estão aí nas regiões celestiais. Então, importante nós prepararmos a cada dia, e nós fazemos isso na Caverna de Adulão. Todo ano nós entramos aqui na igreja, na sexta-feira, logo após o culto, né, já entramos ali com compromisso, fazemos vigília, fazemos ali jejum, orando, preparando também o nosso planejamento, para que a gente possa ter um ano ali fortalecido na presença do Senhor. Então, o que acontece aqui? Quando Davi, ele lança o primeiro projeto, ele, na realidade, eles estavam tudo com medo. Mas isso, por exemplo, não afetou a vida de Davi, porque isso não pode afetar a vida de um líder. O líder ele não pode andar por aquilo que ele vê, ele tem que andar por aquilo que ele crê. Então, por exemplo, todos nós líderes, nós temos projeto de crescimento, de desafios, né? Nós recebemos o desafio de Deus, recebemos o desafio da igreja, e nós não corremos daquilo, nós enfrentamos aquilo. Então, tudo isso aí vai nos proporcionando a cada ano um crescimento maior, porque quando nós aceitamos, por exemplo, níveis maiores, a nossa fé também vai junto com isso. Então, quando nós corremos de desafio, a nossa fé, né, vai caindo e nós nos tornamos pessoas incrédulas. Isso é o perigo do ministério, né? Por exemplo, você é um pastor e de repente você é uma pessoa que está correndo de desafio, correndo de tudo, e você se torna aí uma pessoa incrédula. Incrédula não é no sentido, né, do ímpio, mas uma pessoa que não crê mais no poder de Deus, nas libertações, nas curas, que a igreja tem que avançar. Então, tudo isso nós nos tornamos depois religiosos, uma forma do diabo prender, né, para que a gente se torne simplesmente religiosos. Isso é muito perigoso na vida ministerial, na vida, né, familiar, na vida pessoal, muito perigoso isso. Então, quando você, por exemplo, vê aqui esses homens de Davi, lá na frente, nós vamos ler agora, 2 Samuel, nós vamos ler aqui o capítulo 21. Então, aqui já no versículo 15, capítulo 21, a guerra contra os filisteus. Aqui você não vê mais aqueles homens correndo, você vê esses homens enfrentando as situações. Porque nós falamos, né, por exemplo, que Davi venceu o gigante Golias, mas ele ensinou também os seus homens a vencer gigante. Aí está o mérito, né, na vida de um líder, de um homem de Deus que quer realmente deixar um legado ou estar construindo um legado. Quer dizer, ele não somente vence os Golias, mas ensina os outros também, os seus discípulos, a vencerem o gigante. Aqui você vê, por exemplo, se você leu o capítulo 21 de 2 Samuel, a partir do versículo 15 em diante, você vai ver que aqueles homens que lá atrás estavam correndo de uma coisinha simples, agora estavam enfrentando o gigante. Então ele preparou uma grande equipe, porque todo grande líder tem uma grande equipe. Ninguém faz nada sozinho, nós não podemos fazer. A gente tem ensinado aqui na igreja, por exemplo, na célula, uma célula, para ela sobreviver, ela precisa ter uma base. Se ela não tiver uma base, ela não, né, como que ela vai crescer se não tem uma base? Então ele prepara uma grande equipe, e homens que eram endividados, homens que eram, né, com dificuldade, espírito desgostoso, correndo dos compromissos, agora estão enfrentando os compromissos. Assim é a nossa vida. Nós chegamos numa igreja, estamos ali, né, nós temos um propósito grande, fazer aquela igreja avançar, aquela igreja crescer, porque quando a igreja avança, o inferno recua. Quando a igreja está parada, é porque o inferno está avançando. Ali a criminalidade vai aumentar, violência, todo tipo de coisa ruim vai aumentando, porque por
Qual a função da igreja naquela cidade, naquele bairro? É simplesmente reunir as pessoas no domingo para fazer ali um culto, um sente calafrio, outro sente arrepio, outro... Né? Será que é isso? Eu não vejo isso na Bíblia. Né? Da gente fazer simplesmente um ajuntamento daquelas pessoas que, né, frias, não participam do culto. O que é um culto? Né? Um culto, claro que é um culto a Deus, mas aquelas pessoas ali vêm como religiosos, como um hábito, já criou um hábito de vir à igreja. Será que é isso? Na semana inteira vão cuidar dos seus afazeres, esquece, né? Será que é isso? Será que um servo de Deus é assim? Não, um servo de Deus ele serve em qualquer lugar. Ele pode parar a ação do diabo em qualquer lugar, porque ele é um representante de Deus aonde ele vai. Né? Então, você vê que esses homens agora se tornam homens corajosos, se tornam homens valentes. Você vê que eles agora lutam contra gigante e também eles entendem, né, por exemplo, a função de um líder que o ajudou. Eles entendem, fala, né, você vê a situação aqui, que eles não deixam, por exemplo, Davi entrar naquela guerra, falando, agora é conosco, agora você nos ensinou, agora somos nós que vamos fazer, porque a tua luz não vai apagar em Israel. Ou seja, são pessoas que te honram depois, que entendem o que você fez por elas, e agora elas não vão ficar assistindo você fazer, elas vão estar comprometidas também fazendo. Isso é um verdadeiro legado, um verdadeiro ensinamento que nós deixamos. Não é que nós vamos desistir, só que agora nós temos aí dezenas de homens que trabalham também em função daquela causa. Em função daquela causa. Então a gente vê isso, né? Você vê, por exemplo, em 2 Samuel, ele dá um cântico de vitória, né? Que não somente está aqui, mas em outros lugares, né? Em outros salmos, ele repete isso daqui. Eu quero ler para você, por exemplo, alguma coisa aqui em 2 Samuel, no 23, ele faz um teste agora com a sua equipe, que ele queria, para ver se aqueles homens estavam preparados. Ele falou, puxa vida, eu estou com vontade de tomar água, só que essa água está lá na cisterna, e eles tinham que passar lá dentro daquele, né, no meio ali dos filisteus. E diz que um desses homens, ele pega e vai e busca água para Davi. Claro que Davi nem tomou aquela água, mas ele estava testando aqueles homens, ele nem tomou aquela água, né? E você vai ver isso daqui em 2 Samuel 23, a partir do versículo 14, né? Então ele faz um teste para ver como que estavam aqueles homens. E eles agora não estavam correndo, não. Eles foram lá, trouxeram a água para Davi. Então era o teste que ele fez para ver se aqueles homens verdadeiramente eram homens valentes. E realmente se tornaram homens valentes, venceram também gigantes, venceram guerras. E é isso que nós preparamos, né? Verdadeiros homens, mulheres comprometidos com a obra de Deus. Isso uma igreja avança quando ela está nessa posição. Meu amado, você vai assistir a mais alguns depoimentos de líder e logo em seguida vamos orar para você em nome de Jesus. Glórias a Deus, estamos com mais uma líder aqui do Ministério da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, a líder estratégica Eliane, que também estará comentando sobre esses 10 anos de ministério. Amém, Pai esteja convosco. Eu louvo a Deus por esse ministério, Avivamento para as Nações, pela vida do apóstolo Rovilson, da apóstola Cristiane, da liderança, que tem levado Jesus na minha casa, na minha vida, que eu tenho uma vida completamente restaurada, graças a Deus. Casei nesse ministério e hoje sou uma líder estratégica. Agradeço a Deus, a vida dos líderes que têm nos ajudado nesse avanço. Hoje sou uma líder de festival, uma líder estratégica e pretendo avançar mais e mais em nome de Jesus. Amém? Amém, glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui da líder estratégica Eliane, diretamente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Voltando com as nossas entrevistas, diretamente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações,
continuando com testemunhos aqui maravilhosos de líderes estratégicos aqui da igreja. Nós temos mais uma líder estratégica, a líder estratégica Bruna, aqui também do nosso ministério, e ela também vai estar falando do que ela viveu ao longo desses 10 anos aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, que mudança que trouxe na vida dela, né, o que aconteceu na vida dela ao longo desse tempo. Amém. Ao longo desses 10 anos de avivamento, né, Deus ele teve trabalhando na minha vida assim de uma forma sobrenatural, né? Sou muito grata a Deus, aos nossos apóstolos, apóstolo Cristiane, apóstolo Rovilson, aonde eu e minha família chegamos aqui totalmente destruídos, né, enferma no físico, na alma, mas graças a Deus aqui com todo o cuidado dessa igreja Avivamento para as Nações, nossa família foi ali, né, restaurada. Hoje eu sou uma líder estratégica, lutando por almas também, né, juntamente com meu esposo, levando vida onde não tem, através desse ministério. Sou muito grata a Deus. Glórias a Deus. Essas foram as palavras da líder estratégica Bruna, também aqui do nosso ministério, que teve esse testemunho aí maravilhoso ao longo desses 10 anos de avivamento para as nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Glórias a Deus. Pai amado e glorioso, te louvamos, Senhor Deus querido e poderoso, por essa palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor Deus eterno, como que Davi venceu na vida. Ele não venceu sozinho. E no começo eram homens medrosos, homens endividados, mas no fim nós podemos ver a transformação na vida daqueles homens, ó Pai. Eu creio, ó Deus querido, que esse ano de 2019, meu Pai, aqueles medrosos, ó Deus, que não tomaram uma posição ainda, eles vão tomar, ó Deus, que eles se tornarão valentes, ó Pai, não correrão do desafio, mas enfrentarão os desafios em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.